Simbora estudar o donativo do Capitão Silvestre, Inglês de Souza. Quinto conto do livro Contos Amazônicos. Este é o conto de que eu menos gostei até agora, por ele não ter tanta literatura nesse conto. É um conto muito importante historicamente. Por quê? Porque esse conto se trata de uma questão que aconteceu no Brasil, que é a questão Christie, lá em meados de 1860, 61, 62, por aí. Foi uma questão que, para entender esse conto, precisa entender um pouquinho do que foi essa questão Christie, né? Foi uma briga, foi uma questão diplomática entre Brasil e Inglaterra, né? O Christie era o embaixador da Inglaterra aqui no Brasil e teve um navio inglês que acabou naufragando no sul do Brasil e ele foi saqueado e o governo inglês exigia, né, algumas atitudes ali do Brasil contra os saqueadores. Eles afirmavam que o navio havia sido saqueado e logo em seguida também aconteceu de 3 marinheiros ingleses serem presos por fazerem arruaça no Rio de Janeiro. Tudo isso levou ali a uma guerra diplomática que foi resolvida depois. A Inglaterra era contra a escravidão no Brasil, né? Também isso levou aí essa crise diplomática. E há quem diga, historiadores que dizem que essa questão também foi ali meio que um estopim para a guerra do Uruguai e depois a guerra, principalmente a guerra do Paraguai, né, que foi a maior guerra aqui no nosso continente entre países sul-americanos. E esse conto ele vai falar, né, donativo do Capitão Silvestre. Como há essa questão Christie, aqui o que o Inglês de Souza ele quer fazer é essa coisa do patriotismo do povo do Pará. Então ele fala que o povo do Pará não foge à luta. Então o povo do Pará é um povo guerreiro, já desde que tem essa questão do patriotismo e que já lutou em outras batalhas anteriormente. E o juiz ali, ele sai para angariar fundos. Para quê? Para conseguirem armas, tá? Conseguirem montar ali um arsenal, né? um exército ali preparando-se para a guerra contra os ingleses. Inclusive, né, eles soltam ali alguns comentários que os ingleses eram covardes, que os ingleses só encaravam uma luta quando era de longe, que tinham armas ali na mão mesmo, ali próximo ali, né, eles eram uns frangos. As pessoas foram dando, né, algumas coisas. Fala ali que uma velha tapuia, né, deu meia dúzia de ovos de galinha. Então, o que eles tinham ali, eles davam. Isso mostra que todo mundo estava envolvido, né? Todo mundo tinha aquela questão ali do seu patriotismo. E o juiz, né, ele resolve ir até a casa do Capitão Silvestre. Porque eles falam assim, o Capitão Silvestre, quando não era essa pessoa tão importante que ela é hoje, ela lutou anteriormente, um cara muito patriota. Imagina então agora, né? Agora que ele é um rico fazendeiro, ele pode nos ajudar muito aqui nessa guerra. E eles vão lá falar com o Silvestre. E o Silvestre os acolhe, conversa com eles, e eles estão ali, né, anotando ali os donativos. E eles perguntam para o capitão, né? O capitão fala assim, não, pode escrever aí que eu vou fazer a minha doação, né? Os donativos do Capitão Silvestre, por isso que o conto se chama O Donativo do Capitão Silvestre. E quanto que ele vai doar? 100 bacamartes de ouro. Eles ficam assim, né? Hã? 100 bacamartes de ouro? Isso mesmo, 100 bacamartes de ouro, né? E o conto termina com o Capitão Silvestre afirmando, né, 100 bacamartes de ouro. E logo, finalzinho do conto, e logo bradou numa explosão de cólera
que acaçapou os dois amigos, metendo-os pelo chão abaixo, né? Então ali o juiz, né, e o seu amigo que estava junto com ele, que eu não me recordo agora o nome, né? E 500 cartuchos, e ele complementa, né? E 500 cartuchos embalados para guerrear esse governo que barateia os brios da nação. Olha só, então 100 bacamartes e 500 cartuchos embalados para guerrear esse governo que barateia os brios da nação, ou seja, né, que está colocando os brios da nação como se fosse algo, e nós temos brios, sim, nós vamos encarar isso de frente. Então, historicamente é um conto muito importante, né? Literariamente eu diria que até agora é o conto que eu menos gostei aqui do livro. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, comenta aí, né, de que cidade que você está vendo esse vídeo. Estou preparando aqui, né, esse material bem interessante e bem legal para vocês, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!